Boa noite a todos. Havendo o número legal, dou por aberta a quarta sessão plenária ordinária da presente sessão legislativa. Dando início à sessão, solicito ao senhor secretário que faça a leitura de um pequeno trecho da Bíblia. Provérbios capítulo 15, versículo 23 e 24. O coração do sábio dá entendimento à sua boca, e acrescenta persuasão às suas palavras. Declarações agradáveis são como um favo de mel, doces para a alma e uma cura para os ossos. João. Ato contínuo. Passaremos à apreciação da ata. Terceira sessão plenária ordinária do dia 19/2/2026. Está em discussão a ata. Está em votação a ata. Peço aos senhores vereadores que registrem seu voto. A ata foi aprovada por unanimidade. A seguir, passaremos à leitura da matéria constante do expediente, passando inicialmente pela leitura dos papéis apresentados pelo Poder Executivo. Ofício 78 de 18/2/2026, em resposta ao requerimento 1/2026 da vereadora Bruna. Ofício 79 de 18/2/2026, em resposta ao requerimento 7 do vereador Jairo. Ofício 80 de 18/2/2026, em resposta ao requerimento 8 do vereador Jairo. Ofício 81 de 18/2/2026, em resposta ao requerimento 9 do vereador Jairo. Ofício 83 de 18/2/2026, em resposta ao requerimento 10 do vereador Jairo. Ofício 85 de 18/2/2026, em resposta ao requerimento 11 dos vereadores Bruna e Oswaldo. Ofício 88 de 18/2/2026, em resposta ao requerimento 12 da vereadora Bruna. Ofício 89 de 18/2/2026, em resposta ao requerimento 13 da vereadora Bruna. Ofício 90 de 18/2/2026, em resposta ao requerimento 14 do vereador Jairo. Ofício 92 de 18/2/2026, em resposta ao requerimento 16 do vereador José Martins. Ofício 93 de 18/2/2026, em resposta ao requerimento 17 da vereadora Bruna. Ofício 94 de 18/2/2026, em resposta ao requerimento 18 do vereador Edson. Ofício 95 de 18/2/2026, em resposta ao requerimento 19 da vereadora Regiane. Ofício 96 de 18/2/2026, em resposta ao requerimento número 20 da vereadora Bruna. Ofício 97 de 18/2/2026, em resposta ao requerimento 21 do vereador Marcos Canor. Ofício 98 de 18/2/2026, em resposta ao requerimento 22 do vereador Marcos Canor. Ofício 99 de 18/2/2026, em resposta ao requerimento 23 da vereadora Bruna. Ofício 100 de 18/2/2026, em resposta ao requerimento 24 do vereador Jairo. Ofício 101 de 18/2/2026, em resposta ao requerimento 25 do vereador Márcio Pinho. Ofício 102 de 18/2/2026, em resposta ao requerimento 27 da vereadora Bruna. Ofício 103 de 18/2/2026, em resposta ao requerimento 2 da vereadora Bruna. Ofício 104 de 18/2/2026, em resposta ao requerimento 26 do vereador Márcio Pinho. Ofício 109 de 18/2/2026, em resposta ao requerimento 6 do vereador Marquinhos Pelican. Ofício 107 de 18/2/2026 da Prefeitura, solicitando prorrogação de prazo de 30 dias para a resposta ao requerimento número 4/2026 da vereadora Bruna. Ofício 108. Tem que votar o ofício 107. Está em discussão a solicitação de prorrogação. Está em votação a solicitação de prorrogação. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. A prorrogação foi aprovada por unanimidade. Ofício 108 de 18/2/2026 da Prefeitura, solicitando prorrogação no prazo de 30 dias para a resposta do requerimento 15 da vereadora Bruna. Está em discussão a solicitação de prorrogação. Está em votação a solicitação de prorrogação. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos.
A prorrogação foi aprovada por unanimidade. Ofício 110, de 20 de 2 de 2026, em resposta ao requerimento 5 de 2026 dos vereadores Bruno e Oswaldo. À disposição dos senhores vereadores na secretaria, passaremos à leitura dos papéis apresentados pelos senhores vereadores. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das moções. Moção número 3, de 14 de 1 de 2026, da vereadora Bruna, requerendo o presidente constar nos anais dessa casa de leis, uma moção de aplauso ao jovem atleta Gabriel Felipe Pedro Ribeiro, de 9 anos de idade, em reconhecimento ao seu notável desempenho no skate. Está em discussão a moção? Questão de ordem, presidente, poderia ler na íntegra? Por favor, secretário. Gabriel Felipe Pedro Ribeiro, filho de Fernando Aparecido Pedro e Patrícia Jesus Ribeiro, natural de Santa Isabel, começou a praticar skate faz 1 ano e 5 meses. Na sua recente participação em competições, conquistou o primeiro lugar no circuito Ground Up. É isso aí mesmo? É isso mesmo, João? Ground Up. Na etapa realizada na cidade de Caçapava, resultado que o fez subir para a 2ª colocação no ranking geral da competição, demonstrando talento, dedicação e espírito esportivo excepcional. O êxito do atleta é reflexo de muito empenho e do importante apoio de sua família, em especial de seu pai, Fernando, que desde a inauguração da pista de skate, matriculou o filho na escolinha e o acompanha com dedicação em todos os treinos e competições, tornando essa trajetória uma verdadeira história de superação e inspiração. Destaca-se que tudo isso foi realizado com o apoio da Associação Isabelense de Skate, ASQI, que tem atuado ativamente na promoção do esporte, organizando campeonatos, treinos, projetos e ações comunitários, fortalecendo o esporte, promovendo inclusão social e formando cidadãos comprometidos com valores e respeito. Ressalta-se que Gabriel representou o município de Santa Isabel com orgulho na etapa final do circuito, que ocorreu na cidade de Guaratinguetá, no dia 30 de novembro de 2025, onde figurou como vice-campeão, levando consigo o nome do nosso município e inspirando outras crianças e jovens a seguirem o caminho do esporte. Assim, ante essa notável conquista, essa Casa Legislativa manifesta seu reconhecimento e aplausos, extensivos à sua família e a todos que o incentivam em sua jornada esportiva, ressaltando a importância do esporte na formação de cidadãos, na disciplina e no desenvolvimento social da juventude. Do exposto, conto com a aprovação da presente moção por unanimidade dos nobres pares. Santa Isabel, 14 de janeiro de 2026, Bruna Rafaela Mendes Talácio, vereadora. Continue em discussão a moção? Está em votação a moção. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. A moção foi aprovada por unanimidade. Moção número 4, de 14 de 1 de 2026, da vereadora Bruna, requerendo o presidente constar nos anais dessa Casa de Leis, uma moção de aplauso à Associação de Skate ASQI, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à sociedade isabelense por meio do esporte, especialmente na formação e incentivo de jovens atletas. Está em discussão a moção? Por questão de ordem, presidente, poderia ler na íntegra, por favor? Por favor, secretário. A Associação Isabelense de Skate, ASQI, nasceu no desejo de preservar a memória e o legado de 2 ícones do skate em Santa Isabel, Gessé Franklin e Eric de Deus Nunes. Mais do que skatistas talentosos, foram líderes comunitários, defensores do esporte e
pilares de um movimento que sempre enxergou o skate como ferramenta de transformação social, inclusão e cidadania. Gessé Flank deixou um legado marcante, destacando-se não apenas por suas habilidades técnicas, mas principalmente por sua postura ética, seu carisma e seu espírito de liderança. Sempre atuante, era reconhecido por dialogar com as autoridades e buscar melhorias para a infraestrutura da pista local, a maior da região. Lutava também por dignidades, manutenção e respeito ao espaço dos skatistas. Em 2012, Gessé tentou formalizar uma associação que fiscalizasse o uso da pista e buscasse recursos de maneira organizada. Seu compromisso com o esporte ia além da prática, mantinha-se distante de drogas, combatia estigmas sociais e promovia um ambiente saudável. Porém, infelizmente, em 13 de setembro de 2012, veio a falecer tragicamente em um acidente de trânsito enquanto trabalhava como mototaxista. Sua morte abalou profundamente a comunidade e a reconheceu e a reacendeu a chama de dar continuidade ao que ele havia iniciado. A força e dedicação de Eric de Deus Nunes, popularmente conhecido como Cebola, também foram fundamentais. Na época em que Gessé tentava fundar a associação, Eric seria o vice-presidente e, após a perda do amigo, assumiu a liderança dos projetos. Com o mesmo comprometimento, manteve viva a mobilização local, organizando atividades, unindo skatistas e fortalecendo a cultura do skate com respeito e inclusão. Sendo assim, sua atuação foi essencial para que o legado de Gessé continuasse inspirando novas gerações. Dando continuidade ao projeto, o atual presidente João Marcos de Paiva Martins e o vice-presidente Francis Júnior Ferreira Silva vêm desempenhando um papel fundamental na promoção do skate como ferramenta de transformação social, reunindo crianças, adolescentes e jovens, incentivando a prática esportiva, o bem-estar, a disciplina e a integração social. Ressalta-se que o ASQI contribui diretamente para a valorização do esporte, o fortalecimento da cultura urbana e a inclusão social, e em parceria com a Secretaria de Esporte e Lazer. Providencia transporte e alimentação, café da manhã, almoço e café da tarde, com o apoio da diretoria, pois os skatistas da comunidade, demonstrando que a união de esforço fortalece o esporte, promove inclusão social e forma cidadãos comprometidos com os valores e respeito. Destaca-se ainda o compromisso dessa ilustre associação em criar oportunidades para novos atletas, apoiar talentos locais e promover eventos que elevam o nome do município de Santa Isabel no cenário esportivo, consolidando o skate como instrumento de cidadania e desenvolvimento social. Do exposto, conto com a aprovação da presente moção por unanimidade dos nobres pares. Santa Isabel, 14 de janeiro de 2026, Bruna Talácio, vereadora. Continue discussão a moção. Passo a palavra. Com a palavra a vereadora Bruna Patti. Senhor presidente, membros da mesa, nobres pares, por aqui presente, internautas, uma boa noite a todos. Hoje é um dia muito feliz, presidente, porque a gente ver jovens na Câmara é um dia memorável, porque é raro hoje em dia. E a gente hoje trouxe eles aqui através da Associação AIS, que aí, obrigado, João, que é o nosso presidente, ao Francis, que está aqui também, e a todos que participam da associação. Também está aqui presente o pessoal da escolinha de skate aqui do município de Santa Isabel. João, primeiramente quero falar de você, cara. Você é um cara ímpar. Obrigado pela parceria, não só com a associação, né, mas também com a escolinha de skate. A associação tem tido um papel fundamental em fortalecer e ajudar os nossos jovens a disputar os campeonatos, como foi mencionado aqui.
é de grande importância esse resgate que a gente faz com os jovens, tirando que o skate é marginalizado, e não é. A gente hoje tem a Raíssa levando tantos títulos, né? A gente cita a Raíssa, mas é a que está em alta, mas a gente tem outros atletas também que disputam e que ganham muitos prêmios através do skate. E que pena que o Gabriel ainda não chegou, mas o Gabriel é um menino abençoado. A gente fica muito feliz por fazer essa homenagem aqui a ele. Eu tenho certeza que ele ainda é muito novo para ter essa noção, mas que quando ele crescer, ele vai falar, cara, fui homenageado, fui incentivado por essa casa, pela prefeitura, pelos vereadores. E os pais ficam felizes com isso também, porque é um reconhecimento da educação, é um reconhecimento do esforço que o pai faz para levar o Fernando, a Patrícia. Então, a gente fica muito feliz por esse incentivo que você, através da associação, juntamente com a Secretaria de Esportes, tem dado aos jovens. Francis, obrigado também, que você é um grande intermediador, cara, que é o que ameniza toda a situação. Eu sei que não é fácil, a luta de vocês é uma luta difícil, é uma luta diária, e a gente fica muito feliz de ter vocês como parceiros. Eu quero mencionar aqui umas palavras que está nesse certificado aqui, que é bem bonito. A Câmara Municipal de Santa Isabel, no uso das atribuições legais e regimentais, concede a presente moção de aplausos à Associação Isabelense AISC, apresentada pelo seu presidente, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à sociedade isabelense. Vocês ajudam muito, muito, promovendo o esporte como instrumento de transformação social, inclusão, cidadania e formação de jovens atletas, mantendo vivo o legado dedicado à união e compromisso da comunidade. Hoje eu tenho certeza que o Gessé e o Eric estão muito felizes, porque vocês continuaram esse legado, mesmo com tantas dificuldades que vocês enfrentam no dia a dia. Então, eu só tenho, como vereadora, como munícipe, e quem sabe futuramente como mãe, a agradecer a participação que vocês têm na sociedade. Ao Gabriel, eu vou falar pessoalmente, mas eu quero deixar registrado aqui também, em tribuna, a Câmara Municipal de Santa Isabel, no uso de suas atribuições legais e regimentais, concede a presente moção de aplausos ao jovem atleta em reconhecimento ao seu notável desempenho no skate, se destacando pela conquista do primeiro lugar no circuito de Caçapava. É muito importante isso para nós, porque começamos a escolinha não tem muito tempo, tem um ano. Então, a gente já tem um primeiro lugar com 9 anos, isso é sensacional. É isso aí. E pela brilhante segunda colocação no ranking geral da competição. Então, para a gente é muito importante a gente, através do esporte, resgatar. Eu tenho certeza que tem outros vereadores aqui que também, o Van, que também faz um trabalho sensacional com o boxe. A gente tem que resgatar os jovens e dar a oportunidade deles, através do esporte, fazer o que gosta e, com isso, se formar um profissional. Então, eu fico muito feliz. Quero aqui agradecer aos vereadores também. Tenho certeza que todos compartilham. E, presidente, assim que a gente votar, se puder interromper 5 minutinhos, tá bom? Obrigado. Obrigada. Continue a discussão, a moção. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Glória. Senhor presidente, membros da mesa, nobres pares, público presente, internautas, quero parabenizar a Bruna pelas moções. O Gabriel não está aí, né? Não está o Gabriel, mas parabéns, João, diante da dificuldade que a gente tem ali com o nosso esporte, né? O recurso é pouco, quase todos os vereadores ali encaminham. Dificuldade de você estar ali, dificuldade de estar com o jovem, poder oferecer mais, né? E, infelizmente, nossa cidade é difícil, né? É meio complexo o orçamento. Mas pela sua dedicação, pelo seu trabalho, pelo trabalho do companheiro que a Bruna falou aí, que Deus abençoe vocês. E eu creio que, num futuro distante aí, esses jovens vão trazer muita coisa boa para Santa Isabel. Se é um que foi vitorioso aí, que está sendo homenageado, imagine os outros que você está trabalhando. E parabenizo você também, porque toda vez que eu vou ali na Secretaria de Esporte, você está lá junto com essa molecada trabalhando, parece que você não tem tempo, é todo dia. Pô,
E eu quero só contar um negocinho. Esse jovem, quando era criança, não saía da minha casa jogando videogame. Ô, rapazinho, viu? Mas parabéns, é com todo prazer. Mais uma vez, quero parabenizar aí a nossa vereadora aí, pelas moções, e que Deus abençoe esse trabalho, esse projeto que você vem fazendo pelo nosso município, levando o nome do nosso município adiante em cidades e reconhecendo um esporte que às vezes é esquecido por muitos, né? Mas está aí a dedicação, trouxe até aqui essa moção e eu creio que vai ser votada por unanimidade. Um abraço e boa noite. Continue a discussão a moção. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Zé da Mula. Senhor presidente, membros da mesa, nobres pares, público presente, uma boa noite. Primeiramente, gostaria de parabenizar a vereadora Bruna, né, por essa moção, porque é até difícil quando eu vejo falar do Eric, meu amigo, um menino que eu vi crescer, né, filho da Adriana, pessoa uma maravilhosa, um menino do sorriso, encantador, e toda vez que ele via minha mãe, eu lembro disso até hoje, ele chamava minha mãe de vó, vereadora Bruna. E o Gessé, tive a oportunidade de conhecer o Gessé na Pelican. Daí, infelizmente, no dia que ocorreu o acidente dele, eu estava passando na estrada de Garatá, naquele momento que ele estava vindo lá, trágico, né? Não sabia que era ele naquele momento, mas, né, a gente não sabe o dia de amanhã. Mas vocês se espelharam, né? Vocês skatistas hoje não acompanham o mundo do skate, mas dentro dessa associação, em pessoas que realmente tinham sonhos. O Érico e o Gessé eram pessoas que queriam levar isso aí adiante. Hoje eles não estão aqui, mas vocês que estão aqui hoje estão dando continuidade num projeto de duas pessoas que amavam o que fazia e duas pessoas de um coração enorme. Peço a Deus, na verdade, que aqueles dois meninos com aquele coração enorme, que conheceu o Érico, conheceu o Gessé era de um sorriso, nossa, toda vez que ele via as pessoas, ele chegava sorrindo. Esse era o Gessé que eu conhecia. O Cebola, né? O Eric de Deus, que eu chamava de Cebola também. O menino que, quem morou lá na rua Recanto Feliz, conheceu ele. O menino que era bom dia, boa tarde, boa noite, só dava risada, brincava com todo mundo. Não tinha tempo ruim para aquele menino. Santista nato. Se falasse mal do Santos para ele, arrumava briga com ele. Então a gente até, né? Eu sou São Paulino, eu até falava para ele: não vou discutir com você não. E, cara, eu fico até feliz dessa associação dar continuidade. Eu tenho certeza que onde que eles estão, nossa, eles estão muito felizes. A mãe deles, né, tanto a Adriana como a mãe do Gessé, ela está feliz desse projeto, está indo adiante, porque é um sonho desses dois meninos aí. E parabenizo cada um de vocês aí, meu muito obrigado. Continue a discussão a moção. Peço a palavra. Com a palavra, o vereador Jairo Furini. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, internautas, público presente. Primeiramente, parabenizar a vereadora Bruna pelas moções. E confesso que skate é uma coisa que eu sempre tentei e nunca consegui. Sempre tomava uns tombos, batia a cabeça, se machucava. Mas parabéns, vereadora, por essa moção, até pelo incentivo dos nossos jovens, nossas crianças, igual você citou, como nome famosos tem a Fadinha. Hoje também nós temos a Pamela Rosa, que já não é tão nova, mas começou lá com seus 15 anos e hoje é conhecida mundialmente. Então é bom a gente incentivar os nossos jovens para ele ver que ele pode chegar longe, porque a gente vê que a juventude ela está perdida. Parabenizar também a associação pelo trabalho que vem fazendo. A gente sabe que os jovens hoje em dia estão muito ociosos, acaba indo para o mundo da droga, acaba indo para o crime, e infelizmente o futuro acaba sendo a morte, prisão, coisas ruins. Mas graças a vocês que vêm ajudando, incentivando, assim como tem a associação de judô que a gente sabe que tem um trabalho social por trás também. Às vezes a gente ajuda com alimento, às vezes ajuda em casa em outras coisas que a gente menos imagina que a pessoa precisa, e a associação está ali para dar todo o apoio. Então, parabéns pelo que vocês vêm fazendo aí pelos nossos jovens, e o que precisar da gente dessa casa, a gente sempre vai estar ajudando aí também. Boa noite, presidente. Continue a discussão a moção. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Oswaldo Júnior.
Boa noite a todos. Quero parabenizar a vereadora Bruna e reconhecer os jovens talentos aqui da cidade, a associação, o João ali, que tive a honra de ver uma participação deles muito legal lá no Portal Restaurante, no dia da entrega do livro do nosso amigo Roberto Antunes, um abraço para ele. E o pessoal deu um show ali. Mas eu queria compartilhar com vocês um pouco da minha história com o skate. A gente que cresceu dessa nossa média guarda, nem velha nem nova, média guarda, a gente cresceu com muita influência de Charlie Brown Jr., ouvindo muito. Cheguei aqui escutando hoje aqui na Câmara, o pessoal estava até brincando. A gente cresceu jogando Tony Hawk, cresceu vendo Bob Burnquist fazer 900 graus, 600, etc. E hoje vê a Raíssa ser prata em Tóquio, ser bronze em Londres e inspirar a vida de vocês. Uma coisa que eu fazia, galerinha, é que na época do meu ensino médio, terceiro ano do ensino médio, eu estudava em São Paulo, eu tinha uma prova, alguma coisa assim, eu pegava o skate lá em Ibirapuera, João, final de semana. Eu dava meu rolê de skate, viu? Não era grandes coisas, mas eu sabia andar em linha reta. E eu botava um fone no ouvido, botava o skate no chão e ali eu ia relaxando, ouvindo um Charlie Brown, e depois eu voltava segunda-feira para tirar uma nota legal e continuar seguindo em frente, um caminho de ter conhecimento. Então, eu incentivo vocês que se esforcem bastante no esporte, usem o esporte para se disciplinar, para relaxar, para aprender, mas também não deixe a escola de lado, sempre estudando, sempre firme aprendendo, para vocês evoluírem tecnicamente, em conhecimento, e tudo isso vai ser um somatório que vai fazer de vocês homens e mulheres mais fortes no futuro, tá? Mas é muito legal ver vocês aqui, porque eu fiquei pensando, passando esse filme na cabeça, dando uma rodada lá no Ibirapuera, e lembrando das influências que a gente cresceu, uma geração muito marcada por bandas, por figuras que fizeram grande diferença no skate. Acho que chegou o Gabriel já. Mas fica aqui a minha fala, fica aqui meu agradecimento ao trabalho da associação, ao trabalho das lideranças, o pessoal que está aí à frente, encarando o desafio, porque é sempre um desafio, e gerando uma boa influência para essa molecada, para essa meninada poder olhar para frente, ter expectativa, ter esperança e encontrar no esporte uma razão para seguir com a vida, enfrentando as adversidades da vida. Muita gente às vezes perde a mãe, perde o pai, perde um parente, perde uma pessoa, encontra no esporte um suporte para poder continuar seguindo e continuar se desenvolvendo. Parabéns, contem com o nosso voto e parabéns novamente à vereadora Bruna por apresentar essa moção e valorizar o skate. Continue a discussão a moção. Peço encaminhamento pelo União Brasil. Concedido o encaminhamento. Senhor presidente, membros, aos pais do Gabriel, Fernando, Patrícia, a gente deu umas palavrinhas antes aqui, parabenizando o filho de vocês, o Gabriel, a criação, ressaltando a importância e quanto a gente confia e acredita que ele possa ser a nossa futura Raíssa, se Deus quiser. A gente fica muito feliz, a gente mencionou também aqui a parceria da AISC, junto com o professor João, junto com o Francis, né? Eu ia falar franciscano. Mas a gente fica muito feliz. Então, a gente aqui como vereadores, representando a Câmara, também quanto Prefeitura, a gente fica feliz de ter vocês se dedicando, por mais que seja difícil o dia a dia de vocês, para levar as aulas, para ir para os campeonatos, a gente sabe que tudo é muito difícil, mas que com o empenho de vocês, está ajudando a transformar a vida do Gabriel, e se Deus quiser, ele vai trazer muitos títulos para a gente, que ele é um menino abençoado aí, a gente fica muito feliz que com menos de um ano aí a escolinha, praticamente um ano na escolinha, ele já trouxe aí o primeiro e segundo lugar para nós. Então, a gente fica aqui, essa casa fica muito feliz. Eu achei importante essa moção para reconhecer o esforço dos pais, principalmente do Gabriel, que ele é muito novinho ainda, ele não entende, mas quando ele crescer, ele vai saber assim que ele começou a escrever uma nova história no skate em Santa Isabel, incentivando os amiguinhos, incentivando toda a juventude, que o skate não é marginalizado. O skate é sim uma profissão, é sim um esporte legal e que é sim pode transformar a vida das pessoas. Então eu fico muito feliz, agradecer aos nobres vereadores que falaram aqui também, que deram suas palavras,
E eu só tenho a agradecer e pedir os 5 minutinhos, presidente. Muito obrigada. Continua o encaminhamento. Está em votação a moção. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. A moção foi aprovada por unanimidade. Suspendo a sessão por 5 minutos para fazer as fotos.
Som. Está reaberta a sessão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento 51 de 13/2/2026, da vereadora Bruna, requerendo o prefeito municipal prestar a esta Casa de Leis informações sobre a possibilidade de inclusão da modalidade de skate nos jogos regionais, representando o município. Está em discussão o requerimento? Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 52/19/2026 do vereador Marquinhos Pelican, requerendo o prefeito municipal prestar a esta Casa de Leis informações se há um projeto, um planejamento específico ou cronograma emergencial para a coleta contínua de entulhos oriundos de destelhamentos causado pelo ciclone ocorrido no município, com destaque especial à rua Juscelino Kubitschek, no loteamento Santa Isabel. Está em discussão o requerimento? Senhor presidente, poder ler na íntegra, por favor? Por favor, secretário. O presente requerimento tem por objetivo garantir resposta rápida, organizada e eficaz diante dos severos impactos causados pelo ciclone que recentemente atingiu o município. Ressalta-se que a permanência de entulhos oriundos de destelhamentos nas vias públicas representa risco à segurança dos moradores, possibilidades de acidentes, prejuízos de saúde pública e dificuldades ao tráfego de veículos e pedestres. Assim, considerando que os reparos nas residências ocorrem de forma gradual, surge a necessidade de um plano contínuo de recolhimento de entulhos para que não haja mais transtornos à população, sobretudo em locais mais afetados, sendo necessária atuação preventiva e organizada do poder público para evitar agravamento da situação. Por se tratar de assunto de relevante interesse para essa entidade, conto com a pronta aprovação da presente proposição por unanimidade dos nobres pares. Santa Isabel, 19 de fevereiro de 2026. Antônio Marcos da Silva, vereador. Continua em discussão o requerimento? Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 53/19/2026 da vereadora Bruna, requerendo o senhor presidente a retirada do projeto de lei número 1, de 13/1/2026, dispondo sobre o reconhecimento do uso do cordão de girassol no âmbito do município de Santa Isabel. Está em discussão o requerimento? Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 54/19/2026 dos vereadores Bruna, Jairo e Oswaldo, requerendo ao prefeito municipal encaminhar a esta Casa de Leis informações sobre a quantidade de bueiros boca de lobo que existem atualmente, bem como se há estudo técnico ou planejamento para a implantação de novo sistema de drenagem pluvial nas avenidas Manuel Ferraz de Campos Sales, Prefeito João Pires Filho e Coronel Bertoldo e da República. Está em discussão o requerimento? Está em votação o requerimento. Peçam aos senhores vereadores que registrem seus votos. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 55, de 19/2/2026, do vereador Oswaldo, requerendo o prefeito municipal encaminhar a esta Casa de Leis informações e documentos referentes à eventual adesão do município ao convênio Recomeçar, promovido pelo Condemate, destinado ao acolhimento e abrigo de mulheres vítimas de violência doméstica. Está em discussão o requerimento?
Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Oswaldo Júnior. Boa noite a todos. Falar dos 94 anos do voto feminino no Brasil, 1932. A gente nunca pode esquecer disso, que é uma conquista que faz o que já devia acontecer desde o começo do mundo, né? As mulheres teriam o lugar delas na participação política, cidadã, exercendo seus direitos, seus deveres dentro de uma sociedade de forma igualitária. Então, parabenizamos aí por mais um ano poder comemorar essa conquista, o direito de votar. Também tivemos nessa semana o triste episódio do zagueiro do Red Bull Bragantino dizendo que mulheres não deveriam apitar jogos de homens. E mais uma vez mostrando a involução no assunto, porque a gente tem visto palestras, projetos de lei, programas de conscientização, e não podemos mais aceitar esse tipo de frase saindo da boca das pessoas, sejam elas homens ou mulheres. E aí esse requerimento, ele tem uma visão de poder fazer com que o município utilize de forma eficiente, eficaz, um convênio do consórcio de municípios do Alto Tietê, que é o Recomeçar, um programa que tem um hotel destinado para receber mulheres que são vítimas de violência ou agressão, sejam elas físicas, psicológicas, verbais, seja o trauma que for, da ordem que for, que muitas vezes as leva a abandonar o lar e ficar sem um correto acolhimento, um abrigo. São episódios que acontecem se conectando com UPA, com delegacia, tanto de Santa Isabel quanto de Arujá, e a gente precisa entender o status atual da nossa cidade com relação a esse projeto que o Condemate faz, para entender se a gente aderiu certinho, como que as pessoas, como que as mulheres conseguem se abrigar lá, com quem que fala, para onde que liga, com quem que a gente consegue estabelecer esse elo de ligação, entender se esse elo entre as outras entidades já está feito de forma correta, para conseguir criar um ecossistema de real proteção às mulheres da nossa cidade e também às mulheres da nossa região do Alto Tietê. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão o requerimento. Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O importante é que São Paulo ganhou e tirou ele da... Só para eles aprenderem. E pediu perdão depois. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 56, de 19/2/2026, do vereador Oswaldo, requerendo ao prefeito municipal encaminhar a esta Casa de Leis informações sobre estudos técnicos orçamentários financeiros visando a utilização de cimento na manutenção e recuperação de estradas rurais no município. Está em discussão o requerimento. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Oswaldo Júnior. Boa noite a todos novamente. Senhor presidente, nós estamos em busca de levar ao executivo ideias, visões, modernidades, sugestões para que possam ser feitos estudos que melhorem a qualidade do serviço que é ofertado à população. E a Secretaria de Obras e Infraestrutura tem sido tema recorrente, constante nas nossas sessões, e também é importante a gente poder tentar sugerir algo positivo. Eu dei uma olhada, o pessoal da cidade mesmo mandou para mim, falou: Oswaldo, olha esse negócio aqui, estão usando cimento, misturando na superfície dos solos. Você faz ali uma umidade regular, uma certa quantidade, você mistura esse cimento, você tem uma máquina própria para fazer isso também. Alguns municípios já estão usando essa tecnologia, essa ideia, né, essa aplicabilidade do cimento, que faz o quê? Basicamente ele melhora a resistência do solo à carga, que é algo que vai gerando buraco, e melhora a resistência do solo à umidade, que é outra coisa que vai gerando as valetas, buraco e tudo mais. Combinando essa estratégia a um correto escoamento de água, drenagem nas pontes, o abaulamento da estrada, você tem uma melhora considerável no tempo de duração da manutenção da estrada, que é algo que a gente precisa, e pode ter um custo-benefício interessante, porque o cimento
é algo que a gente consegue encontrar facilmente no mercado. Outrora, nós já usamos aqui a Câmara para falar do APIS, que é o aditivo permutador iônico de solo, que é uma outra ideia, tratamento químico de solo de estrada vicinal, depende do solo, você tem que fazer uma rega daquele solo em alguns dias, mas você pode aplicá-lo também, e ele tem um preço bem menor que a pavimentação, seja ela concrética, asfáltica ou bloquética. Então são algumas sugestões que a gente vai procurando, e tem um caderno também que a gente já baixou aqui, eu tenho ele no meu gabinete aqui, para aqueles que quiserem, os colegas vereadores, nobres pares aqui, e você de casa, um caderno do governo federal de metodologias simplificadas para manutenção de estradas vicinais e rurais. Se me permite uma parte, vereador, Claro, queria vereador. parabenizar pela iniciativa, porque assim, acho que alguns aqui também já viram esse vídeo, é de extrema importância a gente tentar. Que é isso Verdade. que você está sugerindo agora, vereador. Parabéns, porque a partir dessa iniciativa, que a prefeitura possa ver com bons olhos e realmente tentar. Ah, mas não vai dar certo. Não, mas tentou? Porque a gente tem aqui mais de 700 quilômetros de estradas rurais. A gente não tem orçamento para asfaltar todas elas. Porque o orçamento, cada 1 km de asfalto é mais de 1 milhão. Então, a gente tentar essa possibilidade, juntamente com esse equipamento que a gente tem que verificar também, eu acho que é de extrema importância para o município. Parabéns, vereador. Obrigada. Obrigado, vereadora. Tem um equipamento novo, um equipamento moderno, que ele faz basicamente aquele zero grade, né? Ele nivela a estrada, ele faz a mistura do cimento já com o solo superficial e depois já faz a rega. Isso tudo no mesmo equipamento. Mas nós temos equipamentos hoje, muito embora não temos a quantidade que desejamos ter, mas equipamentos que já podem fazer esse trabalho. Uma patroa pode nivelar a rua, você vem com uma outra máquina para regar, você vem com um compactador que vai fazer o trabalho de mistura. Então são alternativas, é aquela coisa do que quem não tem cão, caça com gato. A gente se adapta à nossa realidade e vai tentando encontrar soluções de custo-benefício que possam ser viáveis, e a gente pode testar isso em 1, 2 estradas e depois ver, funcionou, não funcionou, vamos repensar, vamos continuar? Vereador, Essa tecnologia é uma tecnologia já até antiga, né, que é de solo cimento, é usada em Minas Gerais, nas estradas do interior, em Goiás é usado. Então, o que você falou assim, vamos testar, funciona, é só fazer e é muito mais barato. Inclusive, hoje eu vi um vídeo sobre essa tecnologia, aplicação, né? Na mão, o pessoal nivela o asfalto, vem o pessoal jogando cimento, depois vem a máquina espalhando. Funciona perfeitamente. É só a gente aplicar aqui. A gente tem que pressionar aí o executivo para que se aplique essa tecnologia na nossa estrada. É isso aí. E são ideias que a gente vai captando na internet, lendo, os munícipes vão falando para nós, e a gente vai buscando maneiras de criar uma pressão positiva para ajudar na construção de soluções para a cidade. É que isso é uma função nossa também. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento. Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 5719/2/2026 do vereador Oswaldo, requerendo o prefeito municipal encaminhar a esta Casa de Leis informações sobre estudo técnico orçamentário financeiro acerca da viabilidade de implantação de QR Codes nos postes e de iluminação pública, integrados ao aplicativo Santa Isabel Iluminação Pública, visando a modernização e automatização do processo de manutenção do município. Está em discussão o requerimento? Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 5819/2/2026 do vereador Oswaldo, requerendo o prefeito municipal encaminhar a esta Casa de Leis informações acerca de um plano de manutenção, recuperação e melhoria das vias públicas situadas nos loteamentos Chacras Reunida Canadá e Recanto Alpina. Está em discussão o requerimento? Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos.
O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 59 do vereador Márcio Pinho, convocando o secretário municipal de Infraestrutura e Serviços, o senhor Carlos Eduardo Barbosa Souza Bento, para que compareça nessa Casa Legislativa no dia 17 de março de 2026, às 18h30, a fim de prestar esclarecimentos sobre assuntos referente à sua pasta, principalmente os relacionados à falta ou eventual irregularidade na prestação dos serviços de manutenção e limpeza pública. Está em discussão o requerimento? Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Zé da Mula. Senhor presidente, membros da mesa, nobres pares, público presente, internautas, uma boa noite a todos. Venho aqui justificar o meu voto, né? A semana passada estive conversando com o vereador Márcio ali, até dei minha palavra que eu votaria a favor do requerimento dele, mas eu tenho convicção, vereador, que o Cadu vindo a essa casa teria transparência. A gente sabe as dificuldades que está tendo hoje em questão de maquinários, em questão das máquinas antigas, questão da chuva. Então eu acredito que ele sairia muito bem aqui, passando para vossas excelências o que realmente está acontecendo na nossa cidade, porque realmente temos máquinas aí de tantos anos atrás. Mas também chegou ao meu conhecimento, como eu dei a palavra para vossa excelência, que no dia 3 agora, o secretário vai estar nessa casa, né, para poder dar esclarecimento referente ao que está acontecendo no nosso município, o porquê que está ocorrendo toda essa situação. Então eu acredito aí que no dia 3 ele vai estar aqui para explicar para vossas excelências um convite dessa casa, do presidente dessa casa, para explicar a vossas excelências, mas só vim justificar o meu voto mesmo, devido a ter conversado com o Márcio, que eu votaria a favor. Obrigado. Continue a discussão o requerimento. Peço a palavra. Com a palavra, a vereadora Bruna Patti. Senhor presidente, membros da mesa, nobres pares, público presente, internautas, uma boa noite a todos. Meu voto vai ser não, porque a gente primeiro tem que dar as condições para o secretário. Eu não posso falar o termo que a gente falaria na rua, mas ele vindo aqui, vou falar num termo mais correto, a gente só estaria dispersando o nosso tempo. Por quê? Porque a gente não está dando as condições. Então, ao meu ver, o prefeito tem que dar as condições através de um financiamento que eu venho falando há 2 anos, para daí sim o secretário ter condições de fazer, porque eu sou a pessoa que mais quero que o secretário possa vir aqui, possa se justificar, possa nos atender. Eu estou batendo no Cadu aí, vai fazer o quê? 2 anos. Mas sem as condições que eu falo, que eu estou cobrando aqui, que eu cobro, outros vereadores aqui também ajudam nessa cobrança, não tem como a gente chamar ele aqui para quê? Não vai resolver. O que vai resolver é quando o prefeito encaminhar para essa casa o financiamento para a gente comprar maquinário, para daí sim fazer um cronograma diário, um cronograma mensal. Tal dia vai estar em tal bairro, tal dia vai estar em tal bairro. Agora, do jeito que está, como que vai fazer cronograma? Faz 20 dias que mandam no nosso relatório que tem a patrol quebrada, as máquinas quebradas, e que não arrumam, porque não é máquina é o famoso xing-ling. Então, eu venho falando a mesma coisa. Então, não adianta convocar ele aqui para ouvir que a máquina está quebrada, que ele não tem condições de trabalhar, e que, de fato, os funcionários dão o seu melhor todos os dias, e mesmo com aquelas máquinas lá péssimas. Quem frequenta serviços municipais sabe que as máquinas estão péssimas, em péssimas condições de uso. Então, assim, a gente tem que fazer o que de fato é. Dar as condições para o secretário trabalhar. Passou 1 mês, ele não entregou o relatório, ele não fez o que era para ser feito, convocar ele e, de fato, essa Câmara fazer uma postura mais firme para que possa ser feito algo mais grave. Agora, sem condições de trabalho, fica difícil. É como se eu falasse para o funcionário que está lá:
Ô, meu amigo, você está sem equipamento, você está sem nada, e eu não estou vendo que você está trabalhando do jeito que você pode, com o seu esforço, com a sua dedicação. É como se eu não estivesse gostando do trabalho que está sendo executado dos funcionários com o pouco que eles têm ali. Então, é isso, pessoal. Essa é a minha postura. Obrigado. Continue a discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Requerimento com a palavra, vereador Ô Glória. Acelerado, hein, cara? Senhor presidente, membros da mesa, nobres pares. É que já fica ligado ali Olha, eu entendo a situação do Zé, eu entendo a situação da Bruna, tá? De ela, realmente, ele não tem condições de trazer um bom trabalho por causa de maquinário, não tem equipamento. Mas, senhor presidente, não foi... Nós tivemos uma conversa com o nosso amigo vereador. É injusto até votar contra um requerimento do vereador, é um parceiro, um companheiro da gente. Ele está querendo ter esclarecimentos. Como Vossa Excelência, o senhor presidente, já convocou o secretário antes desse requerimento, o senhor convidou o secretário antes do requerimento para o dia 3, se não me falha a memória, ficou certo de certa maneira, sim, o vereador, que a gente vamos pedir o adiamento, se todos for favorável, vote a favor. O nosso nobre par vai analisar, vai ver a situação, né? E, se for o caso, ele retira o requerimento, se for satisfatório o que o secretário vai vir falar com a gente dia 3. Então, eu peço para os nobres pares... Vereador, não foi colocado, não foi pedido adiamento, tá? Tá. Por questão de ordem, não foi pedido adiamento, tá, foi colocado em votação. Então, não eu gostaria de pedir o adiamento desse requerimento. Por gentileza, a Vossa Excelência. Adiamento para depois do dia 3, dia 10, pode ser, qual é o próximo dia? Dia 17? Pode ser? Para o dia 17 de março. Sim, senhora. Então, eu gostaria de pedir o adiamento para dia 17 de março. Correto? Como o adiamento não tem discussão, peço à secretaria que coloque em votação o adiamento. Está em votação o adiamento. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos.
O adiamento foi negado com os votos contrários de Chico do Mercado, Edson Glória, Marquinhos Pelican, Oswaldo Júnior, Vando Negavan e Zé da Mula. Coloco de novo em discussão o requerimento. Peço a palavra. Com a palavra o vereador Oswaldo Júnior. Presidente, mesa, nobres pares, público presente, colaboradores, internautas, eu sempre pautei a minha vida pública pela transparência. E eu acho que toda vez que a casa aqui parte para defender os interesses da população, e não tem um lugar nessa cidade que eu ande que não tenha reclamações. É mato que não é roçado, são ruas sujas, é falta de coleta de lixo adequada, é buraco a cada 50, 100 metros de ruas, é serviços de manutenção de estradas que não são feitos de maneira adequada. Isso tudo me levou, inclusive, a conversar com o vereador Zé da Mula na semana passada e com alguns vereadores aqui da casa também, que sim, era interessante a convocação do secretário a essa casa, para que ele pudesse trazer os esclarecimentos de maneira transparente, ao vivo, com toda a publicidade, conforme reza a nossa Carta Constitucional, enquanto nós, representantes, entes e servidores públicos, zelando por aquilo que está nas premissas de qualquer administração pública. E quando eu me pautei de trazer aqui o secretário, da maneira como foi colocado, não foi medir forças políticas. O que está aqui não é um jogo político. Não pensem os senhores que eu estou aqui fazendo política, que eu tenho interesse, que eu tenho alguma pretensão. Não. Eu estou fazendo aquilo ao que eu me pautei de fazer, que é fiscalizar, cobrar e exigir do Poder Executivo que ele faça o mínimo necessário por Santa Isabel. Nós estamos falando de uma administração hoje que ela arrecada 100 milhões a mais do que o último ano da administração do seu antecessor, que foi a prefeita Fábia Porto. Então nós estamos falando de uma administração hoje que tem 100 milhões a mais ano e vem falando que não tem condições de fazer o mínimo necessário de dar atenção e cuidar das nossas vias públicas de maneira adequada, fazendo aquilo que ela se propôs a fazer. E falando, inclusive, de um financiamento milionário pela sua incompetência administrativa. Eu não vou me furtar da responsabilidade. Algumas derrotas, e eu acredito que o meu requerimento será derrotado aqui, para mim tem sabor de vitória. Eu já caí em pé algumas vezes e eu não vou deixar de cair em pé. Eu caio de cabeça erguida, mas eu não saio envergonhado daquilo que eu me propus a fazer. Agora, jogada ensaiada, desnecessário. Ninguém aqui quer constranger o secretário. Eu vejo a labuta de vocês são cobrados diariamente na rua. E essa cobrança, vocês ficam sem ação, porque a gente não sabe ao certo o que está acontecendo. Não é apenas dinheiro de falta de maquinário, é falta de gente para fazer uma varrição adequada, é falta de gente para fazer um serviço de carpinagem adequada, de limpeza pública adequada. E a gente precisava saber por parte do secretário, e ninguém aqui estava a fim de humilhá-lo, de cobrar absolutamente nada, mas de saber de parte do secretário o que de fato acontece. Não numa sala fechada tomando café, mas de maneira transparente, como está na Constituição. É sobre isso. E eu gostaria muito que Vossas Excelências reconsiderassem a possibilidade de aprovar esse requerimento. É somente isso. Agora, desnecessária a maneira como a nobre par de assumir a tribuna para iniciar uma disputa política, que esse não é o objetivo. Tivemos uma conversa muito franca aqui, e eu achei que sim, pode ser que a gente tenha uma conversa muito franca. Agora, querer medir uma força política desnecessária nesse momento, estamos há quase 3 anos das eleições, o que as pessoas querem, o que a população quer, solução. É sobre isso, presidente. Continue a discussão, requerimento. Passo encaminhar. Peço a palavra.
Com a palavra o vereador Marcos Canor. Boa noite. Boa noite, senhor presidente, nobres pares. Compactuo o vereador Márcio Pinho com tudo que o senhor falou aqui e venho reforçar. A gente tem que parar de aceitar o menos, parar de aceitar migalhas. Essa semana o secretário estava fazendo uma tubulação. A gente vive, pode olhar o vídeo que ele postou, eu tenho o vídeo, a gente vive só de migalha. Os tubos que eles colocam nas ruas, nas estradas rurais, são tubos rachados, que a ACA doa para a cidade, porque é um tubo que não passa no controle de qualidade deles para ser colocado na estrada. O material colocado na estrada, a maior parte é doação de pedreiro. A gente tem que parar de aceitar as migalhas e exigir o melhor para a nossa cidade. Ah, mas a secretaria não tem condições. A Bruna, esses dias atrás, subiu na tribuna e falou que estava com saudade do Davi. Pô, o mesmo governo que era o Davi era o secretário é agora. Se o Davi tinha condições de fazer, o Cadu tem que ter condições de fazer também. Ele tem que querer fazer. Empresa de roçada se ganha 2 milhões ano. A estrada do Montenegro e vários outros lugares está perdido de mato. Você não consegue andar no leito carroçável. Você tem que andar no meio da pista, invadindo a mão contrária, porque o mato invade a estrada. A gente tem que parar de aceitar menos. A gente tem que saber com o secretário o que está acontecendo. Se for uma ajuda do legislativo, a gente está aqui para somar. Se precisa de emenda impositiva, vamos mandar. Só que o que não pode é querer tapar o sol com a peneira e esconder. Uma chamada dessa para o secretário, formalizada, tudo, ele tem que vir aqui dar explicação, não só para nós, mas como para a população inteira. Então eu compactuo isso aí, o meu voto é assim, sou a favor do que ele vem aqui, e é isso aí. Obrigado. Continue a discussão, requerimento. Peço a palavra. Com a palavra o vereador Wagner Moreno. Nobres colegas, membros da mesa, público presente. Márcio, eu compactuo com o que você está dizendo aí, só não vou votar a favor, cara, porque você chamou a pessoa errada. Qualquer pessoa, qualquer um de nós que entrar naquela secretaria lá, não vai resolver, bicho. Porque eu estive lá hoje... O vereador, só uma parte, só para não ter que subir na tribuna. Parabéns aí pela palavra, e eu ia subir justamente para falar isso, que a convocação está sendo errada. Eu acho que tem que chamar o chefe do executivo. Tinha que chamar aqui o prefeito. Cobrar dele. Por que o secretário dele não está isso aí, parabéns, vereador, pelas palavras. Porque o Cadu... Obrigado, Marquinhos. Desculpa aí, porque eu tenho esse ímpeto de... Obrigado pela sua intervenção. Você concorda comigo? Eu acho que todo mundo concorda. Quer resolver? Vamos chamar o prefeito, pô. Por que o cara não tem dinheiro? Por que não resolve? Por que a máquina está quebrada? Pô, nós temos agora, ele está pedindo agora um dinheiro, não está pedindo empréstimo para a gente? A gente vai ter que aprovar esse projeto? Vamos sentar em cima desse projeto, vamos ver o que está pegando, o que ele vai comprar, o que realmente precisa para o município. Porque não adianta, cara, eu tenho certeza disso. Se colocar eu lá, que eu conheço muito de obra, trabalhei minha vida toda com obra, resolveria muito bem. Qualquer um que está aqui resolve se estiver lá. Mas resolve se tiver condição, resolve se tiver maquinário, resolve se tiver o governo querer que o cara resolve. O Cadu hoje lá, cara, coitado do Cadu, eu estou com pena dele, tenho pena dele, e teria pena de qualquer um de vocês que estivesse lá. Por isso que eu não concordo com a convocação dele. Se você fizer uma outra convocação, convocando a pessoa certa, com certeza eu estaria contigo, tá bom? É isso aí. Continua a discussão, requerimento. Peço encaminhamento pela União. Pode pedir a palavra, Bruna. Voltou para a discussão. Peço a palavra. Com a palavra a vereadora Bruna Patti. Está no caminhamento, vereador. Perdão, já tinha falado, desculpa. Tá bom. Obrigado, presidente. Só para complementar, parabenizar ao Wagner, que ele foi certeiro no que ele falou, até a vereadora Regiane tinha falado aqui. O encaminhamento é errado, a gente teria que chamar o chefe do executivo. Como mesmo a Vossa Excelência falou, 100 milhões de arrecadação, mas eu acho que a Vossa Excelência não está se antenando muito bem nos valores e no que o governo está investindo em mais especialista, numa UPA infantil, no melhor atendimento, no repasse maior para a Santa Casa. Tudo isso é dinheiro. Nada cai do céu. Tudo é planejado. Agora, quando a Vossa Excelência fala que eu subi aqui para fazer política, eu só acho que é perder tempo. Porque, de fato, a gente tem que fazer o que é para ser feito. A gente tem que se unir. Ah, mas é um empréstimo milionário. Vossa Excelência estava comigo ali, ó, atrás onde o vereador Canor está. Quanto que é o valor do caminhão? É 1 milhão cada caminhão.
Agora você vem fazer sensacionalismo falando que é um empréstimo milionário. Olha, na sua opinião, eu teria vergonha, na minha opinião, eu teria vergonha do que você falou. Porque, pelo amor de Deus, a gente sabe que cada caminhão é 1 milhão. Se está com déficit de 4 caminhões lá nos serviços municipais, só aí eu já gasto 4 milhões. Então, assim, eu não estou aqui para fazer política, não. Eu estou aqui pelo justo. Eu, mais do que ninguém, vossas excelências aqui, sabem que eu cobrei o Cadu, cobro, parabenizei o presidente dessa casa, porque conseguiu, através aí do clamor que a gente estava fazendo aqui sobre o cronograma. A gente recebe o cronograma todo dia. Eu vou em cada lugar, quando eu cismo, para ver se é ou não é que ele está fazendo aquele trecho. Eu já fui, tanto na roçada quanto na estrada, eu fui. Inclusive, no serviço que ele fez no Firmino, eu falei assim, ó, tinha que jogar um material um pouco melhor. Então, assim, não é só falar, subir, falar bonito. Subir, falar bonito, eu não sei falar tão bonito assim. Mas eu sei falar, cobrar e sei ir atrás para ver se o que eu estou cobrando está sendo executado. Eu não estou aqui para defender Cadu, para defender nada. Muito pelo contrário. Eu quero que o Cadu faça o que ele é feito para ganhar, que ele está ganhando ali para isso, só que a gente tem que dar condições. E eu espero que o prefeito tome uma providência. Como o próprio Wagner falou, qualquer um ali teria dificuldades. Ah, mas o Davi, eu realmente sinto faltas do Davi. O Davi, há quase 2 anos atrás, realmente o Davi fazia e atendia. Só que naquela época, as máquinas não estavam tão ruins quanto está. Está ruim o jeito que está. Eu acho que o prefeito tem que voltar os olhos com mais atenção. O secretário de governo ali também, o Felipe Nabil, tem que voltar os olhos ali para a Secretaria de Obras, que é a secretaria que mais tem impacto na cidade. Então, eu permaneço meu voto contra, porque eu acho que é uma perca de tempo. E é isso, presidente. Muito obrigado. Continua o encaminhamento. Encaminhamento pelo PRD. Concedido, vereador. Com a palavra, o vereador Márcio Pinho, pelo encaminhamento. Presidente, mesa, nobres pares, público, internautas, eu sou da opinião que vergonha é se eximir das responsabilidades. E pode ter certeza que dessa vergonha eu jamais morrerei. Quando eu digo em relação ao aporte de 100 milhões em relação à última gestão do governo que foi a Fábia, é apenas uma alusão que, quando o dinheiro é bem administrado, você consegue, de certa maneira, dar conta de muitas coisas. Agora, quando chega denúncias de que a UPA infantil não tem pediatra, é clínico que está atendendo, e ele atende nas 2 UPAs, que falta dinheiro para poder comprar o essencial e o básico, muitas vezes na educação, os uniformes continuam sem chegar, foram prometidos, ainda que não seja obrigação da prefeitura, mas ela se comprometeu e muitos pais contaram com isso. Então é sobre administração, é sobre tratar com respeito o recurso público, que não é muito. A gente sabe que a cidade ela tem pouca arrecadação. A gente sabe das obrigações de cada um, eu tenho absoluta consciência disso. Agora, trazer o secretário para que ele possa dar as suas justificativas, isso é um ato de transparência e publicidade, é sobre isso. E não é questão de se fazer política ou não, e foi o que eu bem coloquei aqui, que eu não estou fazendo política, e quando eu coloquei, não se trata de disputa política, mas vergonha é se eximir de responsabilidades. Continua o encaminhamento. Encaminhamento pelo PRD. Está com a palavra, vereador Glória, pelo encaminhamento. Mais uma vez, senhor presidente, membro da mesa. Bruna, não foi nada contra Vossa Excelência, contra ninguém, tá? Eu pedi o adiamento porque ele ouviu o secretário e a gente não ia ter essa indisposição, toda essa discussão desnecessária. Eu acho que essa discussão foi desnecessária, tá? Eu tentei, junto com o presidente, contornar a situação. E não é o intuito do nobre vereador, que ele já tinha conversado com a gente, só foi esse o caso. Não poderíamos estar aqui com esse desgaste todo, né? Mas, infelizmente, vereador, como eu falei para o senhor, eu acho que não era necessário de convidá-lo agora, porque nós já vamos conversar com ele, meu voto, eu vou acompanhar os demais, não, tá?
E, infelizmente, é o jogo político, né? Faz parte. Boa noite. Continua o adiamento. Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O requerimento foi negado com os votos contrários: Marcos Canor, Márcio Pinho e Zé da Mula. Requerimento 60 de 19/2/2026 dos vereadores Edson e Anderson, requerendo o prefeito municipal encaminhar a esta Casa de Leis informações acerca da contratação da Santa Casa de São Bernardo do Campo, entidade responsável pela gestão de unidades e serviços prestados no município. Está em discussão o requerimento? Vou ler na íntegra, senhor presidente. Mencionado pedido se justifica do direito legal de fiscalização por parte do Poder Legislativo sobre os atos praticados pelo Poder Executivo, sobretudo diante da relevância social, financeira, assistencial da gestão das unidades e das prestações de serviço no município. Dessa maneira, requeremos que o senhor prefeito municipal encaminhe as informações solicitadas a fim de possibilitar análise e acompanhamento da execução contratual a esta Casa de Leis. Por se tratar de assunto de relevante interesse público e de impacto direto na prestação de serviços de saúde à população, contamos com a pronta aprovação da presente proposição pelos nobres pares. Santa Isabel, 19 de janeiro de 2026, Edson Roberto Fontes e Anderson Rebelo, vereador. Continua a discussão o requerimento. Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 61, de 19/2/2026, da vereadora Bruna, requerendo o prefeito municipal prestar a esta Casa de Leis informações acerca da existência de programação para implantação ou regularização do Código de Endereçamento Postal CEP no município. Está em discussão o requerimento. Está em votação o requerimento. Peçam aos senhores vereadores que registrem seus votos. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 64 de 19/2/2026, o vereador Wagner, requerendo o prefeito municipal prestar a esta Casa de Leis informações quanto ao funcionamento e documentos referentes à UPA infantil inaugurada nesse município em 9 de fevereiro de 2026. Está em discussão o requerimento? Pode ler na íntegra, por favor, presidente. Por favor, secretário. O presente requerimento fundamenta-se no dever constitucional de fiscalização do Poder Legislativo, conforme dispõe o artigo 31 da Constituição Federal, bem como nos princípios da legalidade, publicidade e eficiência previsto no artigo 37 da Constituição Federal. Ampara-se ainda na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, Lei de Acesso à Informação, e na Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, que asseguram o direito de acesso às informações públicas e a transparência da gestão nos recursos públicos. Por se tratar de assunto de relevante interesse para esta edilidade, conto com a pronta aprovação da presente proposição por unanimidade dos nobres pares. Santa Isabel, 19 de fevereiro de 2026. Vereador Wagner da Silva Moreno. Continue a discussão o requerimento. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Glória.
Senhor presidente, membros da mesa, parabéns, ô nobre par, pelo requerimento. Semana passada, eu encaminhei um requerimento que é quase igual, eu acredito que seja igual ao que você está pedindo aqui. Pedir contrato, execução do serviço, né, que no edital, das duas UPA, da UPA que agora a Pontal administra, a Santa Casa Pontal, e a UPA infantil também. E hoje eu pedi com o nosso presidente, o Anderson Cueca, sobre o contrato também, edital e prestação de serviço da São Bernardo do Campo, né? Santa Casa de São Bernardo do Campo. Eu acredito que vai ser igual os nossos requerimentos aí. Eu também quero estar a par. A gente vai estar junto aí nessa... Se me permite uma parte... responsável. São Bernardo do... Não, é Pontal, né? Santa Casa Pontal. E essa outra que eu pedi junto com o presidente foi da São Bernardo do Campo. Tá? Essa que você vai receber a resposta também vai ser da Pontal. Tá ok? Obrigado, boa noite. Continue a discussão, o requerimento. Com a palavra, vereador Wagner Moreno. Senhores da mesa, presidente, público presente. Bom, esse requerimento, eu quero esclarecer aqui, é por pura fiscalização mesmo. A gente quer ver, essa obra começou antes, né, do meu mandato, do início do meu mandato, começou a Bruna, que acho que capitaneou isso aí no início, né, Bruna? Então, demorou muito tempo, veio dinheiro de um monte de lugar, recurso, acho que tem impositiva também. Então, eu quero entender isso aí, eu estou pedindo essa documentação para me entender como foi essa obra, o tempo que levou, o que foi gasto, até para que com as próximas obras, né, que a gente tocar aqui, a gente procurar fazer com um tempo melhor, com mais rapidez, para gastar menos, que eu sei que obra que demora muito, gasta muito. E a gente tem que estar de olho. Não é mal feito, não tem notícia disso, não recebi notícia de nada disso, tá, Bruna? Você que tem acompanhado isso aí deve saber melhor do que eu. É por pura curiosidade para me saber como é que essa obra foi tocada e o público saber também, porque eu tenho 4 eleitores meus que me cobraram isso aí, pediram para que eu fizesse esse pedido. Se me permite uma parte, vereador, quero parabenizar pelo requerimento, o pessoal realmente pergunta, né? Eu acho que é melhor ter o documento para falar, né? Foi gasto assim, assim, assim. Inclusive, o valor gasto na fundação, porque ali é brejo, e fundação, para quem entende de arquitetura, né, engenharia, sabe que fundação gasta muito. Sim. Então, os pilares de fundação foram muito caros. Parabéns, vereador. Então, eu quero entender isso aí, obrigado pela sua intervenção. Eu quero entender isso aí para me poder explicar melhor para os meus eleitores, para as pessoas, para os munícipes, né, quando me perguntam isso aí. É só isso. Obrigado, gente. Continue a discussão, requerimento. Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O requerimento foi aprovado com voto contrário de Marcos Canor. Requerimento 6519/2/2026 do vereador Jairo, requerendo o prefeito municipal prestar a esta Casa de Leis informações sobre as ocorrências de violência patrimonial contra idosos e as medidas de prevenção e combate a golpes e abusos financeiros no município. Está em discussão o requerimento? Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das indicações. Tem mais um requerimento. Tem mais um requerimento? Tem mais um. Vou marcar. Está no 66? Vamos tirar o seu requerimento. Requerimento 66, de 19/2/2026, do vereador Marcos Canor, requerendo o prefeito municipal prestar essa Casa de Leis esclarecimento sobre a emenda impositiva número 31/2024, que destinou o recurso para adaptação de espaço para instalação da cozinha no CAPS. Desculpa, viu, secretário? Está em discussão o requerimento? Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. Peça ali embora. O requerimento foi aprovado por unanimidade.
Solicito agora sim, senhor secretário, que faça a leitura das indicações. Indicação 102/19/2026 da vereadora Thelma, solicitando o prefeito municipal a realização de serviço de capinação, poda de árvore da Praça Aurélio, deputado Aurélio Rua Juscelino, com cheque loteamento Novo Santa Isabel. Indicação 103/19/2026 da vereadora Thelma, solicitando o prefeito municipal a realização de serviço de capinação na rua Orlando Boaventura da Costa, loteamento Jardim Eldorado. Indicação 104/19/2026 da vereadora Maria Thelma, solicitando o prefeito municipal a realização de serviço de limpeza de um bueiro e capinação da rua José Moreno Moçaro, loteamento Vila Guilherme. Indicação número 105/19/2026 da vereadora Maria Thelma, solicitando ao prefeito municipal a realização de serviço de nivelamento, cascalhamento e capinação na rua 4, sentido bairro Montenegro, loteamento Chácaras Reunidas, Canadá. Indicação 106/19/2026 da vereadora Thelma, solicitando ao prefeito municipal a realização de serviço de poda de galhos e árvores retirada em entulhos e lixos de calçada situado na rua Mar Vermelho, loteamento Nova Santa Isabel. Indicação 107/19/2026 da vereadora Bruna, solicitando ao prefeito municipal a realização de serviço de pintura, sinalização adequada dos bolsões destinados ao estacionamento de motocicletas na Avenida Manuel Ferraz de Campos Sales, bem como em suas respectivas travessas. Indicação 108/19/2026 da vereadora Regiane, solicitando ao prefeito municipal a realização de serviço de tapagem de buraco, cascalhamento e nivelamento da rua Horácio José do Prado, loteamento Chácara Boa Vista. Indicação 109/19/2026 da vereadora Regiane, solicitando ao prefeito municipal a realização do serviço de instalação de braços de luz com luminárias ao longo da Rua das Águias, loteamento Estância Recreativa Presidente Kennedy. Indicação 110/19/2026 da vereadora Regiane, solicitando ao prefeito municipal a realização de serviço de substituição de lâmpadas públicas nos postes 05785, 05786, 05787, situado na Rua Sul, loteamento Vila Gumercindo. Indicação 111/19/2026 da vereadora Regiane, solicitando ao prefeito municipal determinar ao setor competente o serviço de nivelamento, cascalhamento na estrada do Monte Negro, quilômetro 2, ao lado do pesqueiro Monte Negro, loteamento Jardim dos Acácias. Indicação 112/19/2026 do vereador Wagner, solicitando ao prefeito municipal a realização com urgência do serviço de nivelamento e cascalhamento na rua Roque Américo Caraça, antiga rua 370, altura do número 1901, loteamento Jardim Eldorado. Indicação 113/19/2026 do vereador Wagner, solicitando ao prefeito municipal a realização de serviço de manutenção completa, nivelamento, recomposição do asfalto e correção das valetas laterais da estrada Montenegro, quilômetro 8, após a adega D. Indicação 114/19/2026 do vereador Jairo, solicitando ao prefeito municipal a realização com urgência do serviço de roçada limpeza na Rua das Orquídeas, com especial atenção ao escadão loteamento Novo Éden. Indicação 115/19/2026 do vereador Jairo, solicitando ao prefeito municipal a realização de serviço de operação tapa-buraco e patrulhamento da Rua Taqueu Muramatos e vias adjacentes no bairro do Ouro Fino. Indicação 116/19/2026 do vereador Jairo, solicitando ao prefeito municipal a realização com urgência do serviço de substituição de lâmpadas queimadas e a reposição de tampa de boca de lobo, bem como a manutenção em poste que apresenta fuga de corrente, dando choque nas ruas das Tulipas, próxima à escadaria loteamento Jardim Novo Éden. Para falar no expediente, sem a parte, tem 10 minutos o vereador Wagner Moreno. Aqui. Senhor presidente, membros da mesa, nobres pares, vereadores, público presente, internautas. Estamos prestes a discutir uma autorização para o município para que contraia uma dívida de quase 50 milhões de reais a 50 milhões de reais, relativa ao empréstimo
É importante enfatizar que não estaremos votando apenas um projeto. Estamos assumindo o compromisso financeiro de longo prazo. Empréstimo não é recurso livre. É dívida com juros, correção e impacto nas futuras gestões. A lei de responsabilidade fiscal é clara. Operação de crédito exige estudo técnico, capacidade de pagamento e transparência absoluta. Se esse projeto chegar nessa casa, nós temos que fazer o seguinte questionamento. E esse questionamento, tenho certeza que vocês vão concordar comigo, eu o farei. Qual o custo total da dívida ao final do contrato? Qual taxa efetiva anual? Qual o prazo de carência e de liquidação da dívida? Qual o impacto anual na receita corrente líquida? Qual o percentual na RCL ficará comprometido? Se houver aquisição de máquinas e equipamento, quantas motoniveladoras, que a gente está precisando, é o assunto que nós estamos falando agora sobre a secretaria, porque eu acho que a gente pegar um empréstimo desse, a gente tem que resolver o problema da secretaria. Se a gente concordar com o empréstimo desse, a gente vai ter, primeira coisa, resolver o problema da secretaria, que é o nosso calcanhar de Aquiles hoje. Quantas retroescavadeiras, quantos caminhões basculantes, que a Bruna acabou de dizer aqui, que custa R$1 milhão cada um? Quantas pá carregadeiras? Quantas escavadeiras hidráulicas, rolo compactador, veículos leve para administrativo, se for comprar? E quais especificações técnicas? Potência mínima, capacidade de carga, vida útil estimada, garantia mínima, custo anual de manutenção. E um fato importante que a Bruna outro dia aqui subiu na tribuna e falou, um estudo comparativo entre compra e locação. Você lembra disso? Qual o percentual dos 50 milhões irá para máquinas e equipamentos? Tem pessoas que eu estou escutando um zumbido aí de 10 milhões, 15, quanto vai dar disso aí? 20? Então, quanto desses 50 milhões, caso venha esse projeto para casa e a gente aprova, vai ser destinado para equipamento e máquinas? Qual o percentual irá para obras? Quais obras exatamente? Quais bairros serão contemplados? Nesse valor estão contempladas as soluções das nossas lixeiras fixas, que a gente vem batalhando aqui para caramba? Será que está nesse dinheiro? Não, né? Não podemos aprovar autorização genérica, gente. Não sou contra investimento, sou totalmente a favor e sei que o município precisa. Sou contra a falta de detalhamento. Então, quando esse projeto vir, é bom que o Executivo esteja assistindo a nossa sessão e saber que, quando esse projeto vir, tem que vir muito bem detalhado para que não perca muito tempo aqui, fica naquele bate e volta, né? Transparência não é atraso de projeto. Transparência fortalece o projeto. Santa Isabel merece planejamento, responsabilidade fiscal e legado verdadeiro. Então, é essa reflexão que eu estou fazendo aqui, que a gente está sabendo que esse projeto está vindo para cá, está sendo detalhado, para que quando ele chegue dessa forma, para que a gente consiga aprovar e consiga colocar nossa cidade para frente, que a gente sabe que precisa, e sem esse dinheiro, nós não vamos conseguir seguir do jeito que a gente precisa seguir. Vai ter um atraso muito grande na nossa cidade. Então, é isso aí. Muito obrigado. Para falar do expediente, sem a parte, tem 10 minutos a vereadora Bruna do Pátio. Senhor presidente, a minha fala vai ser bem breve, é só para enfatizar essa última fala do vereador Wagner Moreno, sobre a questão do empréstimo, né? O empréstimo ainda não está na casa, ele vai ser analisado, tenho certeza, detalhadamente por cada vereador que aqui está. A gente não sabe ainda o valor exato, o que a gente sabe é que, de fato, a gente vai ter uma atenção especial com a Secretaria de Serviços Municipais. Então, assim, na última sessão, eu pedi um requerimento para saber o valor exato da locação dos equipamentos, para a gente fazer um contraposto de locação e o valor do empréstimo para a gente poder avaliar. A gente não quer endividar o município de forma alguma,
mas a gente quer resolver os problemas, dando condições de trabalho para os funcionários que ali estão. Excelentes funcionários, que, diga-se de passagem, muito pelo que foi dito aqui hoje por alguns vereadores, que falaram que a estrada é feita de qualquer jeito. Não, eles fazem do jeito que eles conseguem com o material que eles têm. Então, a gente fica muito feliz de parabenizar eles pelo que eles estão fazendo, porque eles estão fazendo muito para o município com o pouco que tem. Então, ainda não chegou ainda esse projeto na Câmara, como o próprio vereador aqui disse, mas a gente vai analisar com cautela. É isso, pessoal. Muito obrigado. Para falar no expediente, sem a parte, tem 10 minutos, o vereador Márcio Pinho. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e dou por encerrada a presente sessão.